Olá pessoal, a gente dá sequência agora ao nosso conteúdo de biossegurança, falando sobre a classificação dos riscos. Todo risco, foi definido aí pela portaria número 5 de 1992 do Departamento Nacional de Segurança de Saúde do Trabalhador e classificou todos os riscos ambientais, num ambiente de trabalho, em 5 grupos diferentes, como riscos biológicos, riscos químicos, riscos físicos, riscos ergonômicos e, acrescido tem pouco tempo, também entraram os psicossociais dentro dos riscos ergonômicos e como riscos de acidente. Então, a gente passa a falar agora um pouquinho sobre cada um desses tipos de risco. O primeiro risco que a gente vai comentar é o risco biológico, né? Quando a gente fala em risco biológico, está atrelado tanto aos materiais que podem ser contaminados, né, com algum tipo de vírus, bactérias ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou então contra o próprio agente causador, né, com o próprio agente causador, como é o caso dos fungos, das bactérias, dos vírus, dos protozoários, pode ser um inseto, né, vetor de alguma doença. Então, entendam como risco biológico aquele tipo de risco que está atrelado ou a quem causa a doença ou ao meio, né, ao veículo material que contém aquele agente causador da doença. E aí a gente considera como materiais biológicos potencialmente infectados sangue, fezes, urina, secreções em geral do organismo, né? Tudo que tiver potencialmente contaminado, potencialmente infectado, a gente vai considerar como risco biológico. E aí, a gente classifica o risco biológico em grupos diferentes, em 4 grupos diferentes. No grupo 1, a gente tem organismos que têm baixo risco individual e baixo risco coletivo. São organismos que não vão causar doença na grande maioria das pessoas, né, e animais que estejam sadios, que estejam, como a gente chama, de imunocompetentes. O que é isso? São pessoas que têm a imunidade boa, né, a imunidade funcionando corretamente. Pessoas que não estejam imunocomprometidas. O que seria uma pessoa com imunidade comprometida, né? Uma pessoa imunocomprometida? É uma pessoa que tem algum tipo de doença que suprimiu, que comprometeu, né, essa imunidade, né, como é o caso, por exemplo, da AIDS. Uma pessoa que tenha imunossupressão, né, que toma medicamento, por exemplo, para suprimir a imunidade, como, por exemplo, é no caso de pacientes transplantados, né? Então, essas pessoas são imunocomprometidas, né? Pessoas que não são imunocomprometidas não adoecem, em geral, com a exposição a organismos que são classificados no grupo 1. E dentro do grupo 1, né, a gente tem, por exemplo, os lactobacilos, né? Como os lactobacilos que vivem na região genital feminina. São bactérias que fazem parte da microbiota, são bactérias que não causam mal, né, a esse organismo, não fazem com que a mulher adoeça, muito pelo contrário, fazem parte ali da defesa, né, desse organismo e que não fazem com que a pessoa adoeça, tá? São também organismos que são utilizados pela indústria alimentícia, né? Bactérias que são utilizadas aí na fabricação de iogurtes, de queijos, fungos que são utilizados na fabricação de pães, entre outras coisas mais. Então, são organismos, inclusive, manipulados aí pela indústria. Quando a gente não classifica, né, um organismo dentro dos grupos, quando a gente não sabe o que é, né, surgiu um organismo novo, né, um vírus novo, uma mutação de um organismo novo. Não é porque a gente não conhece que a gente classifica logo no grupo 1, não, tá? Isso não é uma regra, né? Então, se fosse assim, por exemplo, suponhamos que tenha surgido um novo vírus agora com potencial pandêmico. Como a gente não sabe o que é, eu classifico no grupo 1? Não, isso está errado, tá? Tem que ter uma avaliação de risco, né, desse organismo, considerando vários fatores que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E ele vai ser classificado de acordo com os organismos mais próximos dele. Por exemplo, o novo coronavírus, como ele era uma mutação do vírus anterior, ele foi sendo avaliado inicialmente de acordo com a família do coronavírus, tá? E aí, à medida que foram sendo descobertas
novas características a respeito dos vírus e das variantes, ele foi enquadrado ali dentro do seu grupo específico, mas ele não foi classificado como grupo 1 logo que surgiu, que era um vírus novo não, tá? No grupo 2, a gente tem organismos que têm moderado risco individual e limitado risco coletivo. Tá? Já são organismos, né, que provocam infecções, mas têm propagação e disseminação limitada. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse ponto, porque apesar deles terem propagação, disseminação limitada, outro ponto para ser enquadrado no grupo 2 também é que eles têm terapia, né, tratamento e profilaxia. Toda vez que a gente fala em profilaxia, isso significa prevenção. Então, eles têm profilaxia e têm prevenção eficazes, tá? Mas não é porque seja grupo 2 que o negócio é muito bom, não, tá? A gente vai ver algumas doenças, como é o caso dessa aí já que tá aparecendo no slide, que é a leptospirose, né? A gente sabe que leptospirose é uma doença que mata e mata bastante aqui no Brasil, tá? E ela é só grupo 2, né? Em relação à classificação, o organismo causador da leptospirose, que é a bactéria Leptospira, ela é grupo 2, porque ela tem propagação e disseminação limitada, ela tem profilaxia, ela tem tratamento eficaz. Por que às vezes a gente vai ver aqui no país doenças que ainda matam muito sendo enquadradas no grupo 2? É porque, na verdade, principalmente a profilaxia está sendo falha, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que a profilaxia para muitas das doenças que a gente vai comentar agora é vacina. E aí tem muita gente, por exemplo, que não se vacina. A gente vai ver, por exemplo, que tem muitas dessas doenças que são do grupo 2, que a profilaxia é saneamento básico. E a gente vai ver que muitos locais não têm saneamento básico, né? Então, não é porque é grupo 2 que significa dizer que são doenças que não vão existir, tá? Muito pelo contrário, muitas delas são muito comuns aqui na nossa população, adoecem e matam muita gente anualmente, tá? Mas, num modo geral, são enquadradas como doenças que já foram pesquisadas, já se foi descrito qual é o tratamento, já se sabe qual é a forma de prevenção. Então, é no sentido de saber, de se ter, não significa dizer que ela estará disponível a todas as pessoas, né? Infelizmente, tem muitas dessas que não estão disponíveis. E aqui só para a gente conhecer alguns organismos que fazem parte desse grupo 2. A leptospira, que é a bactéria causadora da leptospirose. Essa que está ao lado da leptospira é a Bordetella pertussis, causadora de uma doença chamada coqueluche, que afeta principalmente crianças, né? E pode levar a um acesso de tosse que pode asfixiar. Então, é uma tosse constante que tira o ar, né? A pessoa acaba tossindo tanto que ela não consegue respirar direito. A que está mais ao lado é a Escherichia coli, que é uma das principais causadoras de infecção urinária, tá? Ela é uma bactéria de origem intestinal, mas com muita associação também a quadros de infecção urinária. Abaixo, Salmonella, né? O gênero Salmonella, que tem várias espécies diferentes. A Salmonella também está muito relacionada aí à parte de alimentação, né? De contaminação de origem alimentar. E ao lado, a Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito relacionada a infecções de pele. Então, vimos aí que dentro desse grupão a gente tem, por exemplo, leptospirose, coqueluche, infecção urinária, infecções intestinais que podem variar para infecções graves, né? A salmonelose é uma infecção grave. Staphylococcus aureus, que causa infecções de pele, mas no quadro grave pode evoluir para complicações também. A gente tem parasitos, né, vermes e protozoários que fazem parte desse grupo 2, ó, Ascaris lumbricoides, que é o que a gente conhece vulgarmente como lombriga, Schistossoma mansoni, que é o causador da esquistossomose, uma doença séria, né, que pode comprometer ali várias vísceras internas, né, e se não tratada de forma correta pode matar. Embaixo, outro verme, que é a tênia, né, que a gente conhece vulgarmente pelo nome de solitária, né, porque ela é muito grande, né, e na grande maioria das vezes, a tênia, como é hermafrodita, normalmente um indivíduo só fica presente na contaminação, já que ele consegue se reproduzir de forma sozinha, né, e tem uma tênia que está relacionada à contaminação de carne de boi, que é a tênia saginata, e tem uma tênia que está relacionada
a infecção de carne de porco, que é a Taenia solium, né? Então, são dois vermes, apesar de serem do mesmo gênero, são dois vermes distintos, cada um relacionado aí a um tipo de contaminação diferente. Tem os protozoários, a giardia, que é causadora da giardíase, e entamoeba histolítica, que é o que a gente chama de ameba, né? Então, giardia e ameba são dois protozoários, não são vermes, são protozoários, que são seres de uma célula só, causadores de infecção no ser humano. E esses vermes, em geral, estão relacionados à falta de medida, e vermes e protozoários, né? Relacionados à falta de medida de higiene e saneamento básico, tá? Então, muito relacionados ali a alimentos mal cozidos, água contaminada, solo contaminado, né? Então, a principal forma de transmissão deles é essa, em geral, né? Falta de hábitos de higiene e falta de saneamento básico nos locais, né? Muitas vezes a gente fala assim, é só falta de higiene. Não é. Muitas vezes as pessoas estão ali lavando os alimentos, consumindo esses alimentos na forma, tentando ali fazer uma higienização com água, mas não adianta de nada. Por exemplo, se a gente estiver fazendo a higienização com a água contaminada. Se a água estiver contaminada, por exemplo, com protozoário, não adianta, né? Então, tem muitos locais que não é a falta da higiene na casa da pessoa, é a falta do saneamento mesmo, em geral. Esses são outros protozoários, né? O plasmódio, que é o causador da malária, Toxoplasma gondii, causador de uma doença chamada toxoplasmose, e o tripanossoma, né? O principal representante do tripanossoma é o tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas. Malária é uma doença muito grave, né? O protozoário é um protozoário sanguíneo, ele afeta ali o sangue, ele chega no interior das hemácias. O toxoplasma, o hospedeiro do toxoplasma, o hospedeiro onde ele vai conseguir completar o ciclo reprodutivo, é o gato, né? O gato não é o transmissor. O gato ele faz parte do ciclo desse animal e é contaminado, né? Ele acaba sendo infectado aí no meio desse ciclo também, né? Ele é usado, né, pelo toxoplasma para completar esse ciclo. E a doença de Chagas aí, que pode afetar também várias vísceras internas, né? Transmitida ali pelo inseto barbeiro. Fungos. A gente tem aí o Candida albicans, que é um fungo considerado oportunista, né? Causador de uma doença chamada candidíase. A candidíase, em geral, ela está muito relacionada a eventos de baixa imunidade do portador, né? Normalmente esse fungo se desenvolve quando a imunidade do paciente vai baixando. Então, em situações, por exemplo, de estresse, situações de outras doenças, muitas vezes após o uso de antibióticos, né, que ajudam ali a baixar a imunidade do paciente, esse fungo acaba se desenvolvendo. E dentro dos vírus, né, que fazem parte aí do grupo 2, a gente tem o citomegalovírus, muito comum e muito circulante, né, na população. O Epstein-Barr, que é causador de uma doença chamada mononucleose, que ficou conhecida aí como doença do beijo. Tá? O vírus varicela zoster, causador da catapora. Tá? Herpes simples 1 e 2, causador da herpes. O tipo 1, causador da herpes da região oral, e o tipo 2 da herpes da região genital. Papilomavírus é o HPV, né, que nas mulheres pode desencadear o câncer de colo de útero. Vírus da cachumba, os hepacivírus, né, é uma família de vírus que causa hepatite, então tem o hepacivírus A, o B e o C, né, na verdade, além desses, esses são os principais que circulam no Brasil, mas existe também o D e o E. Adenovírus, né, vírus também comuns aí de contaminações, principalmente em crianças. Vírus da dengue, todos os 4 tipos de vírus da dengue, no tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, todos os 4 tipos de vírus da dengue têm potencial para desenvolvimento da forma hemorrágica, tá? Então, nada tem a ver com o tipo de vírus em si, mas é o quadro do paciente. Então, os 4 tipos de vírus podem evoluir para a forma hemorrágica. O vírus Zika, retrovírus, como é o caso do HIV-1 e o da HIV-2, mas atenção, vou chamar a atenção de vocês para o vírus HIV, porque ele tem 2 classificações diferentes. A gente classifica ele como risco 2
em caráter sorológico, ou seja, para um laboratório de análises clínicas, ele tem risco 2, porque a pessoa não manipula, não lida com o vírus. O que ela vai fazer é uma sorologia, ou seja, ela vai estar entrando em contato com amostras do paciente para verificação, né, de reação antígeno-anticorpo e verificar se o paciente é portador do vírus HIV ou não. Não existe cultivo do vírus, não existe manipulação desse vírus no laboratório. Então, por isso, para análises, o HIV, tanto os dois tipos, né, tanto 1 quanto 2, são considerados aí grupo 2. E os príons, né, são também agentes do grupo 2. O príon é uma partícula proteica, né, causadora ali de encefalopatias espongiformes, que são transmissíveis, altamente transmissíveis, né, e a principal dela é a encefalopatia espongiforme bovina, ou BSE, que a gente conhece aí vulgarmente como o nome de mal da vaca louca, né? Grupo 3. Quando a gente fala em grupo 3, já tem um elevado risco, né, individual, então é um alto risco para quem está doente e um moderado risco de transmissão para a comunidade. Então, percebam que à medida que a gente vai aumentando a classificação, né, dos grupos, o risco vai aumentando. São organismos com capacidade de transmissão por via respiratória, então o ar é uma das formas de transmissão, e aí, né, a gente não tem controle sobre o ar, então é por isso que é mais grave. São patologias que são potencialmente letais, ou seja, podem matar, e usualmente existem medidas de tratamento e prevenção, ou seja, pode ter medida de tratamento e de prevenção, ou pode não ter, tá? E são organismos que têm um grau de risco maior quando são disseminados no ambiente. Dentro das bactérias, a gente tem o Bacillus anthracis, que a gente conhece como anthrax, Clostridium botulinum, que é uma bactéria relacionada aí à contaminação alimentar, principalmente em embutidos e enlatados, né? Então foi no mercado, por exemplo, olhou lá uma lata de ervilha, foi comprar a lata de ervilha, essa lata está estufada. O que isso significa, né? E eu estou falando de estufamento, não é quando a lata cai no chão e amassa, por exemplo. É um estufamento na região, principalmente na região superior. Significa dizer que aquele alimento ali está estragado e que as bactérias que estão consumindo aquele alimento, que estão decompondo aquele alimento, estão fazendo isso e produzindo um gás. Só que como está dentro da lata, esse gás não tem para onde escapar. Então ele estufa, né? Esse gás começa a empurrar essa lata para cima e aí a gente vê esse estufamento. Então, essa bactéria que faz esse tipo de contaminação, normalmente é a Clostridium botulinum, que causa uma doença chamada de botulismo. E aí a pessoa se ingere esse alimento que está contaminado com a Clostridium, desenvolve essa doença e que pode matar, porque a Clostridium tem uma neurotoxina, ela produz uma substância que pode paralisar o sistema nervoso central e pode levar a pessoa à morte. Aí embaixo a gente tem uma Escherichia coli, só que uma variação da Escherichia coli original é uma cepa, né, que a gente chama de enterohemorrágica, ou seja, pode provocar hemorragia intestinal. Como eu tinha falado ainda há pouco, né, do Bacillus anthracis, ele foi relacionado ao bioterrorismo, né? A gente teve, alguns anos atrás, ameaças de bioterrorismo envolvendo o anthrax, envolvendo essa bactéria, né? Eram cartas, ou possíveis cartas, né, contaminadas com anthrax que foram enviadas a vários países no mundo. O principal alvo na época foi os Estados Unidos. E aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 50 quilos de esporos dessa bactéria, disseminados numa área urbana com 5 milhões de pessoas, provocariam 250 mil casos de infecção, com cerca de 100 mil mortos. Então, é uma bactéria que se dissemina muito fácil, né, e com potencial de letalidade. Então, nessa época, se tinha essa ameaça, né, de se mandar o anthrax aí pelos correios. Então, os agentes antiterrorismo tinham que ficar fazendo essa verificação para não deixar isso acontecer. Outra bactéria que está relacionada também a esse grupo 3 é o Mycobacterium tuberculosis, que a gente conhece pelo nome de bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose. Então, tuberculose é uma doença que entra no grupo 3, tá?
Dentro do grupo dos fungos, a gente tem o histoplasma, que é causador de uma doença chamada de histoplasmose, que é uma doença fúngica que afeta as vísceras também, as vísceras internas. Dentro do grupo dos vírus, a gente tem o vírus da chikungunya, pelo potencial crônico da chikungunya. Ele é classificado dentro do grupo 3, né? É o chiquivírus, que é classificado dentro desse grupo. E a gente tem os retrovírus, né? No caso do HIV, para cultivo, ou seja, o lugar que lida com a cultura do vírus HIV, tem essa classificação do grupo 3. E os vírus linfotrópicos de célula T humana, que a gente chama de HTLV, tanto o 1 quanto o 2, e vírus da imunodeficiência de símios, né? Então, locais que lidam com a multiplicação desses vírus fazem parte do grupo 3. E no grupo 4, são organismos que têm alto risco individual e para a comunidade, grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou tem transmissão desconhecida, não sabe ainda como é que ele é transmitido, e que até o momento não tem nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz. Causam doenças de alta gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente, e dentro desse grupo o principal representante é o vírus Ebola, que é esse vírus aqui, ó. Eu digo que ele é um vírus que tem formato de verme, né? Ele lembra um pouco o aspecto vermiforme, mas ele é um vírus porque ele só tem cápsula de proteína, né? O capsídeo com material genético, ele não tem célula, então ele é um vírus. E aqui, na verdade, a gente chama de ebola, né? Mas o nome original mesmo do vírus é o ébola, tá? Foram algumas epidemias de febre hemorrágica no continente africano. A gente teve umas muitíssimo graves, outras com menor quantidade de casos, mas igualmente graves, né? Se a gente considerar que a transmissão do vírus ebola se dá por contato com o indivíduo, contato com secreções, então é uma doença de difícil controle de transmissão, tá? E existem vírus de febre hemorrágica que são relativamente parecidos com o ebola, não são o ebola, mas provocam quadros semelhantes, né, que são febres hemorrágicas, com várias hemorragias internas. Esse é o Lassa, que causa uma febre hemorrágica também, né? Ele foi descrito em 1969 em Lassa, na Nigéria, por isso ele recebe esse nome, né? A exposição dele a excrementos animais através do trato, né, respiratório ou de área gastrointestinal, onde ocorre a transmissão através da exposição a esses fatores, né, contaminados. Né? Em geral, parece que o aerossol desse vírus, né, a exposição aos aerossóis que entram em contato com as vias respiratórias e aí a pessoa acaba se infectando. O vírus Marburg, ou vírus de Marburgo, né, também causa uma febre hemorrágica, tá? Ele foi documentado pela primeira vez na cidade alemã de Marburg e de Frankfurt, tá? E também pegou ali uma parte da Sérvia, né? Então, a grande maioria dos casos, apesar de ter sido detectada na Europa, ele teve origem, na verdade, no continente africano. Eram pessoas que eram casos que estavam relacionados ali a animais infectados, né, a macacos infectados, que tinham sido importados da região africana. Então, os seres humanos foram infectados com o Marburgo na região europeia, mas foi detectada a contaminação em animais, né, em macacos, que vieram de Uganda, do continente africano. Tá? E esse é o vírus Machupo, que é uma febre hemorrágica mais do continente americano. Ela é considerada também conhecida também, né, como febre boliviana, tá? E é uma infecção que pode ser transmitida aí de um ser humano para o ser humano, tá? Mas pode ser também uma zoonose, né? O principal transmissor aí é um rato, né, boliviano, que é um rato do campo, né, que pode ser o transmissor dessa doença. Os laboratórios de análises clínicas, né? Como a gente lida aí com amostras dos pacientes, né? Sangue humano, líquidos corporais, tecidos, células,
são enquadrados, são classificados dentro do grupo de risco 2, tá? E essa classificação de 1 a 4, ela leva em consideração algumas características. Uma delas é a virulência. Virulência é a capacidade de um organismo de causar a infecção e é medida pelo índice de mortalidade que ele produz ou o poder de invasão do hospedeiro. Então, por exemplo, quando eu digo que um determinado organismo é virulento, é que quando ele infecta aquele organismo, ele tem potencial de matar, né? E ele tem potencial de invasão muito grande. Então, ser mais virulento, apesar da palavra lembrar muito vírus, né? E não é uma característica só de vírus, as bactérias também são virulentas, os fungos também são virulentos, né? Quanto mais virulento um organismo for, mais grave ele pode ser para o nosso corpo. A dose infectante é um fator que deve ser levado em consideração, o dano que ele vai causar no organismo, o modo de transmissão, a estabilidade do agente, né, no ambiente, quanto tempo ele sobrevive fora do corpo, se tem profilaxia ou se tem tratamento eficaz e a concentração do agente, volume do material que pode ser manipulado. Qual é a concentração que causa a doença? Né? Uma baixa concentração já pode matar alguém, por exemplo? Né? Isso, inclusive, tem que ser medido para a fabricação de vacinas, né? A gente sabe que as vacinas elas são produzidas a partir ou do organismo ou de partes dele, né? Então, isso é muito estudado também nesse sentido. E a gente também considera características do trabalhador, né? De quem está sendo exposto. A idade, o sexo. Existem doenças, por exemplo, que vão ser mais graves para um determinado sexo do que para outro. Por exemplo, no caso, por exemplo, do HPV, né, que a gente comentou, né? O HPV ele tem maior gravidade nas mulheres, porque ele tem potencial de desenvolvimento para câncer de colo uterino. No caso dos homens, ele vai provocar as lesões, as verrugas, e o homem é um transmissor, mas ele não tem ainda nada documentado em relação a câncer no organismo masculino, tá? Fatores genéticos, né? Então, por exemplo, pessoas que tenham determinadas síndromes podem ser mais suscetíveis a determinadas infecções. A questão da susceptibilidade individual, né? O que é a susceptibilidade? Eu tenho mais risco ou menos risco de adoecer, né? Minha imunidade está boa ou não está, né? Então, isso é a susceptibilidade individual. O estado imunológico do paciente, se ele está imunocompetente ou não. Se a pessoa já teve exposição prévia ou não, porque quando você tem exposição prévia, em geral, né, ao mesmo agente, ao mesmo tipo de organismo, o seu corpo já criou anticorpos, então ele é mais capaz de se defender, né? Considerando o mesmo agente e o mesmo estado imunológico, né, o mesmo estado de saúde do paciente. Gravidez, né? A gravidez ela baixa a imunidade da gestante. Hábitos de higiene pessoal, uso de equipamentos de proteção individual. Né? A gente viu, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, profissionais que adoeciam porque não estavam usando ali os melhores EPIs adequados para aquilo. Né? Tinha lugar aí que a galera usava máscara, por exemplo, de feltro. Né? O feltro não é um tecido capaz de segurar o coronavírus, por exemplo. E tinham locais desse tipo. Né? Então, não se é o melhor EPI adequado. Né? Pessoas que usavam máscara ali pelo tempo maior do que a máscara se propunha a proteger. Né? Então, se a máscara tinha que ser trocada ali a cada 3 horas, ou então quando ela já estivesse úmida, né? Por conta do suor. Tem muitos locais que a pessoa usava a máscara por um plantão de 24. Né? Então, não é o ideal. Questão de experiência profissional, né? Você não vai, por exemplo, colocar alguém para lidar com o vírus Ebola se essa pessoa não tem a menor experiência para lidar com esse vírus. E a qualificação para o desenvolvimento das atividades. A atividade laboratorial na manipulação do agente, né? Se você tem classificações diferentes em relação ao vírus HIV, é por conta disso, né? Então, em um caso, a gente está manipulando o vírus e em um outro, a gente está manipulando amostras potencialmente infectadas. É por isso que, para sorologia, o HIV é considerado como grupo 2 e para cultivo, ele é considerado no grupo 3, que aí é exigido um grau de proteção maior.